Bem-vindo à Clínica da Família. Nós estamos na nossa 7ª lição sobre namoro, como estabelecer um bom alicerce para o namoro. E este também é o nosso último da série sobre estabelecendo uma base. Então, a gente já falou sobre a base que envolve 3 ideias, 3 princípios fundamentais a propósito por que a gente está namorando, por que a gente deve buscar. Sim, para desenvolver, ou conhecer, saber com quem nós devemos casar. Este deve ser nosso alvo principal e nós devemos estar desejando desenvolver um relacionamento primeiramente espiritual, depois psicológico, quer dizer, se a gente pensa e sente e gosta de fazer as mesmas coisas, se nossa personalidade é compatível, e o lado físico deve ser esperado para o casamento em si. Mas infelizmente o mundo quer que a gente inverte isso, coloca o físico em primeiro lugar. Se a gente gosta, outra pessoa gosta de fazer coisas com ele, se a gente é compatível. E em último lugar, se chegar lá, incluir Deus em nossos planos. Mas a propósito é começar a desenvolver um relacionamento para ver se dá para honrar e glorificar Deus nisso. Depois a gente falou sobre o amor, a gente falou sobre isso em lições 2 a 5. E a gente viu sobre a diferença entre paixão e amor. A gente viu sobre a natureza do amor em lição 4. 3. E em lição 4, a gente viu as 14 qualidades do amor, como descrito em 1 Coríntios 13. Em lição 5, nós falamos como a gente deve desenvolver o amor. E na última lição 6, a gente falou sobre conhecendo a vontade de Deus, como este é o melhor alicerce, de ter a certeza de ter sentimento que esta pessoa é para mim, que Deus deseja esta pessoa para mim. E a gente deu várias maneiras para conhecer, Deus oportunidade para mostrar para nós com quem a gente deve namorar. Mas uma coisa que às vezes acontece, Deus não fala. Ele não fala conosco em voz alta. Mas então, como nós podemos descobrir a vontade de Deus para nossas vidas? São 6 coisas aqui que eu quero mencionar acerca disso. E a primeira é: não pensa que aquilo que você deseja não possa ser também a vontade de Deus. Mas há um porém aqui. Nosso desejo não necessariamente é a vontade de Deus, mas como a gente pode saber se o desejo é a vontade de Deus? E eu acredito que Salmo 37, versículos 3 a 5, dá os princípios para que a gente pode descobrir a vontade de Deus, mesmo Ele não falando. Se a gente está andando com Ele, a gente deseja fazer a vontade de Deus, etc, como a gente mostrou na última lição, então Ele pode criar dentro de nós um desejo para fazer, o desejo de fazer
o que Deus deseja que a gente faça. Então, Salmo 37, 3 a 5 diz: confia no Senhor e fazer o bem. É preciso confiar nele, é preciso andar com ele, fazer o bem, precisa obedecer a ele, precisa desejar agradar a ele. A gente mencionou essas coisas na última lição. Então, confia no Senhor, faz o bem, e a promessa: habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Quer dizer, Deus vai providenciar nossas necessidades. E neste caso, a necessidade de saber com quem a gente deve casar. Versículo 4 diz: deleite-te também no Senhor. A gente gosta de fazer a vontade de Deus. A gente deseja fazer a vontade de Deus. A gente está pronto para aceitar sim e não. Fazer a vontade de Deus. Nós devemos deleitar-se. Nosso namoro é baseado sobre princípios bíblicos. Nós devemos estar lendo a Bíblia e orando juntos. Alguém falou que a gente deve ter a Bíblia no centro do nosso casamento e que devemos colocar a Bíblia entre nós e outra pessoa e manter essa distância da outra pessoa. Essa sendo a Bíblia no centro. Eu não estou aprovando necessariamente dessa. Se a gente coloca no fim, em pé, talvez serve, mas Deus está no centro. Nós estamos querendo agradar dele, honrar ele. Deleite-se. Se a gente está deleitando no Senhor, querendo fazer a vontade de Deus, então, deleite-te também no Senhor e te concederá os desejos do teu coração. Se a gente está confiando nele, a gente está andando com ele, a gente quer fazer a vontade de Deus, a gente gosta de obedecer a ele, então a gente vai ter os desejos de Deus em nosso coração. E se eu sinto que esta pessoa é a pessoa para mim, Deus, eu quero casar com esta pessoa. Você não falou nada, mas eu sinto que esta pessoa é a pessoa para mim. Então nós podemos aceitar este como a vontade de Deus. E o versículo 5 aqui: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele o fará. Então, quando ele não responde, se a gente está andando com ele, está buscando a vontade dele, a gente está servindo dele, Deus está no meio do nosso relacionamento. Deus não falou, esta é a pessoa com quem você deve casar. Se é do nosso desejo, nosso querer, então nós podemos aceitar isso como sendo a vontade de Deus para nossas vidas. Então, às vezes, apenas o desejo é suficiente, que a gente pode pegar isso como Deus, como vontade de Deus para o nosso casamento. Segundo item que eu quero mencionar é: não pensa que quando tudo está indo bem, que você está no centro da vontade de Deus. Eu tinha ouvido pessoas falar: mas tudo está bem, e Deus abriu este porta, etc, etc. E eu sabia que relacionamento não é bom, não é certo. Não estava fazendo a vontade de Deus neste. E era Satanás que abriu a porta.
Então nós temos de tomar muito cuidado com circunstâncias. Não, eu não estou dizendo que Deus não pode usar circunstâncias. Sim, Ele usa circunstâncias. Mas as primeiras coisas precisam ser a verdade. A gente tem de estar andando com Ele, etc. Terceira coisa que eu quero mencionar. Não pensa que a desobediência deliberada ao Senhor pode impedir o retorno ao centro da vontade de Deus. Você falhou, você está num relacionamento que não está seguindo os princípios bíblicos. Será que eu tenho jeito diante de Deus? Sim. A gente pode decidir daqui para frente, eu quero fazer a vontade de Deus e arrepender-se do seu mau comportamento. Às vezes precisa, sim, desmanchar um relacionamento, às vezes, mas a gente sempre pode voltar ao centro da vontade de Deus. Quarto, cuida para não tomar decisões precipitadas. A gente vai falar um pouquinho mais sobre esse daqui um pouquinho, mas se você tem tempo para esperar, tempo para fazer uma decisão, espera. Não fica preocupado, porque eu não sabe, porque Deus não revelou para mim. Toma cuidado com este. Tem paciência nele. No tempo dele, ele fará as coisas certas para conosco. O quinto, não fica com pressa de saber a vontade de Deus. Paciência, quase a mesma coisa. Mas a gente precisa tomar paciência. Mas eu tenho 25 anos de idade e eu não estou casado ainda. Confia em Deus. Espera nele. Não fica irritado com Deus. E a sétima coisa, lembra que Deus não quer ser tratado como um corpo de bombeiros ou o dentista ser procurado com desgosto somente quando tem uma necessidade grave. Muitas vezes a gente só busca Deus, precisa saber agora. E somente isso, essa é a única vez que a gente procura fazer a vontade de Deus. E a gente tem, como a gente fala, ter paciência. Se a gente quer fazer a vontade de Deus, quer saber Ele, nós temos de começar a andar com Ele, fazer a vontade dEle. Não quero dar um procedimento aqui. Um procedimento no início até quase noivado. O que deve ser nosso procedimento? Mas antes que eu dar este procedimento, eu quero repartir alguma coisa que a minha esposa deu para a classe de moças, que elas gostaram demais. Com quem nós devemos iniciar o namoro? São 3 coisas que minha esposa falou. Primeira questão, ele é salvo. Se não está salvo, esquece. Você precisa descobrir, primeiramente, se ele é salvo. Segunda coisa, está envolvido na igreja. Já está servindo Deus, já está ativo, está frequentando a reunião dos jovens, está mostrando que ele quer servir Deus. Ou ele é somente um esquentador de banco, ele é somente lá porque os pais desejam ele estar lá, ou ele está procurando uma namorada. E a quarta coisa,
tem certeza, ele tem caráter em todos os sentidos. Ele respeita você, ele respeita as moças. Ele mantém as suas mãos assim mesmo. Ele está sempre tocando nas moças. Ele tem caráter, ele é honesto, ele está sincero. Então minha esposa deu essas 3 coisas e algumas moças falam, gostei demais disso. Então eu queria dar para vocês, porque eu concordo com ela, são 3 coisas importantíssimas. Então, o que deve ser nosso procedimento? Se você é um rapaz e você veja uma moça que gostaria de namorar e ela é o tipo certa, quer dizer, salva, servindo Deus, com caráter boa. Então, procura a aprovação e começa a namorar. Procura a aprovação, sim. Primeiramente, o pastor. O que você sabe? Mesmo se você está na mesma igreja, o pastor sabe algumas coisas que a gente não sabe. E às vezes ele ou ela pode aparecer ser alguma coisa e na realidade não é. E muitas vezes o pastor sabe. Então nós devemos procurar aceitação, aprovação. Nós, como rapaz, a gente deve aproximar os pais e pedir, eu posso namorar com sua filha. Se você é uma moça e um rapaz o pede em namoro e ele é o tipo de pessoa certo, depois de receber aprovação, pode o namorar. Eu gosto da ideia que as moças fazem um pacto com seus pais, que os pais têm a permissão de aprovar ou negar. E a moça está pedindo em namoro, ela sempre pode dizer assim, você precisa falar com meu pai. E então ele fala com você corre para seu pai, olha, eu não quero namorar com ele. Então, não pode namorar com minha filha. Coloca toda a culpa sobre o pai. Se você quer namorar com ele, e ele é a rapaz certa, então você pode dizer ao pai, eu quero namorar com ele. Pode dar permissão. E estes são os primeiros passos. Receber aprovação. Então, tem permissão. E se a primeira saída foi boa, tem uma segunda. Se este foi boa, tem um terceiro. Se isso foi bom sucedido, então pode continuar na direção de casamento. Pode continuar namorar com ele. Mas se a primeira saída não foi boa, tenta de novo, segunda vez. Porque às vezes o rapaz é tão nervoso que ele não sabe o que fazer. Ele está bem intencionado, mas por causa do nervosismo, as coisas não saem bem. Dá ele uma segunda chance. Se este
não foi boa, a segunda não foi boa. Então, principalmente se a terceira se dá, ela é a terceira oportunidade, é bem provável que vocês dois não devem continuar. Não tem aquela, pessoas falam sobre química entre os dois. Psicologicamente, vocês não estão combinando. Vocês não vão crescer boa psicologicamente. Talvez uma pessoa salva, talvez é uma boa crente, mas também tem de considerar o lado psicológico, as emoções, as atitudes, os pensamentos e as ações. Agora, geralmente, se seu namoro está indo bem, estão crescendo no Senhor, quiser se este namoro está ajudando você a chegar mais perto de Deus e está aprendendo a resolver os problemas. Problemas não são um problema. Nós somos o problema quando a gente não consegue saber como resolver problemas. Nós temos de aprender, seja não casado ou casado, a gente precisa aprender como resolver problemas. E se sente paz no coração, não há nenhuma razão de ter dúvida acerca da vontade de Deus para vocês. Se tudo está indo bem, se está crescendo, etc. Agora, se você está no fase final de eu te amo, e esse deve demorar, ou está noivada e tem dúvida, então procura conselho do seu pastor antes de terminar o relacionamento. Às vezes, por causa da nossa insegurança, nossas dúvidas, a gente às vezes tem dúvida. Procura, se tudo está indo bem desde o início e tudo parece que é boa, procura conselho. Nunca fica pressionado com seus pais ou outras pessoas de namorar alguém que você não quer. Você e Deus devem decidir o futuro. Também vocês não deve evitar namoro só porque está com medo. Não fica sério antes da faculdade. Não, isso quer dizer realmente não namoro no colégio. Se vai terminar ou vai para a faculdade, não casa-se antes de terminar a faculdade. Espera. Não começa no colégio namorar. Muitas pessoas fazem isso, mas não é aconselhável. Não fica desesperado se não tinha encontrado alguém depois de formar da faculdade. Espera no tempo de Deus. Espera no sentido que confia em Deus. Talvez Ele não quer que eu case-se. Às vezes as pessoas estão tão ansiosas para casar-se que não quer ceder a Deus e não percebe que eles não são prontos para casar-se, que eles devem resolver certas coisas na sua vida, a confiança em Deus, ou seus casamentos vão ser desastrosos. E Deus fala, ainda não. E a gente precisa ser preparado para isso.
Nunca começou ou terminar um relacionamento enquanto está confuso, procura conselho. Aceita o fato que está namorando a pessoa errada. Se tanto seus pais ou pastor acham assim, não brincar os jogos emocionais. Não, se você me ama, você ia fazer isso. Esquece isso. Então, essas são algumas coisas que eu acredito vai ajudar vocês no namoro. E se vocês colocam esses princípios na prática, eu acredito que seu namoro será bem sucedido e será pronto para a próxima etapa, que é noivado. Vamos orar. Nosso Deus, ajuda nossos jovens a colocar o Senhor em primeiro lugar, aprender a confiar, andar com o Senhor, agradar o Senhor. E pedimos que o Senhor pode unir pessoas que, sim, vão ter problemas, mas vão ter capacidade de resolver os problemas no Senhor. E ter uma noivada feliz, um casamento feliz. Pedimos tudo isso em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe vocês.